noite, boa noite. Isso aí, aqui estamos na nossa madrugada aqui em Portugal. São 3 horas da manhã. Ontem não tivemos live, ontem foi minha noite de descanso, né? E eu acordei somente às 6 da manhã, 6:30 da manhã, porque às 8 eu fui fazer rádio, né? Faço um programa de rádio todos os dias, de segunda a sexta, né? Não todos os dias, mas segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã em Portugal. Então, fui participar desse programa. Tem mais alguns amigos com quem a gente faz esse programa junto, via web, cada um na sua casa, né? Junto, mas cada um na sua casa. Então, isso é muito bom. E aqui estamos nós, né? Eu fiz o mapa mental de Efésios 2, está finalizado. E comecei aqui já o esboço para Efésios 3, né? Então, eu fiz lá, partilhei no Instagram e ficou bem bacana. Aliás, gostei muito da parte final dele, sobre lembrar a relação entre o passado e o agora. Depois eu mando o link da rádio, sim. É uma bênção, né? A gente pode fazer o programa e provavelmente eu vou começar a transmitir também essas lives. E eu vou ter um programa de madrugada na rádio, né? Porque como tem a gestão aqui do sistema, a gente vai colocar junto na madrugada. Então eu vou fazer programas ao vivo de estudo da palavra pela rádio. Então a rádio web é bem legal. Vai ter um aplicativo, a aplicação está sendo desenvolvida, o aplicativo está sendo desenvolvido. Então em alguns dias a gente tem essa novidade aí também para ajudar a divulgar e partilhar de formas mais fáceis aquilo que o Senhor tem trazido como revelação e sabedoria para as nossas vidas. Glória a Deus. Muito bem. Em primeiro lugar, então, nós vamos orar, né? Como sempre, vamos começar essa madrugada com oração. Eu quero agradecer e louvar a Deus por esse tempo maravilhoso que Ele tem nos dado, pela graça que nos alcançou, essa abundante graça que nos alcançou e permite nós termos acesso. Eu gosto muito dessa palavra acesso, eu gosto muito do que representa nas nossas vidas esse acesso, né? E nós vamos hoje finalizar o capítulo 3, e o capítulo 3, acho que a palavra-chave dele é acesso, né? Então nós vimos que nós passamos a fazer parte de um grupo, e esse grupo ele está aberto. O mais engraçado de tudo isso é que nós geralmente, nós fazemos parte de alguns clubes, né, na nossa vida. Então tem o clube da academia, né, o ginásio, como se diz em Portugal. Alguém aqui alguma vez na vida já se inscreveu numa academia, e aí você tinha uma carteirinha que te dava um acesso a essa academia e você podia desfrutar de todos os aparelhos que estavam lá dentro, e você podia ter acesso a hora que você quisesse, desde que a academia estivesse aberta. Obviamente, algumas no Brasil temos lá as 24 horas, então você podia ter acesso a qualquer horário do dia, e aqui não tem, porque aqui é bem diferente. E aí você, por algum motivo, desencanou de fazer. Eu, por exemplo, eu lembro quando lançou no Brasil, tinha mais tempo isso, hein? Estava vivendo aí há uns 6 anos atrás, e tinha aquela Smart Fit, deve existir ainda essa rede aí. E eles começaram a crescer e tal, e era um preço muito simples, muito acessível. E eu falei, vou fazer academia. E eu nunca tinha feito nenhuma vez na minha vida. Nunca tinha entrado sequer num ginásio, numa academia, com o intuito de praticar. Já tinha entrado para ver, isso aqui é isso, tá legal, tal. Já tinha visto pela TV e tal, mas nunca tinha entrado com o intuito de fazer. E aí eu fiz minha inscrição nesse ginásio, fui lá. Então agora eu tinha carteirinha, eu era membro do grupo, membro sou sócio, era sócio. Eu tinha direito a entrar e sair a hora que eu quisesse, podia fazer quantas horas eu quisesse, usar o equipamento que eu quisesse, podia tomar banho depois, podia ter o meu armário, tudo, né? Era fantástico.
eu fui 20 minutos no primeiro mês. Segundo mês, eu fui 0 minutos. E eu fiz os primeiros 20 minutos do primeiro mês, eu subi lá, e aí não tinha ninguém assim, era faça o que você quiser, você tem acesso a tudo. Mas se você quiser alguém te acompanhando para dizer o que você tem que fazer, você precisa pagar um extra. Tá, então vou tentar fazer aqui por mim mesmo. Então, tentar fazer por mim mesmo, eu fui parar na esteira para começar. E quando eu pus meus pezinhos na esteira, gente, na bicicleta eu não consegui porque eu não ando, eu andava muito mal de bicicleta, agora eu estou um pouquinho melhor, né? Já aprendi a andar de bicicleta um pouquinho mais, já até andei com a Isabela, isso é um milagre poderoso. E, chupetones. E aí, beijão, beijão. E aí o que aconteceu? Eu fiquei 20 minutos dentro do ginásio. Porque depois eu fui pra esteira e na esteira, a esteira não saía do lugar, gente. Eu tava andando e não saía do lugar. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei muito, muito chateado. Porque andar sem sair do lugar não faz sentido pra minha mente. E aí eu fui embora. Só que o que é o interessante? É que nós temos acesso. E esse clube me deu esse acesso. Eu tinha carteirinha. Nesse capítulo 3 de Efésios, uma das coisas que mais marca, né, na primeira parte, que foi a primeira parte que a gente fez anteontem, foi exatamente que nós fazemos parte de um conjunto. Então, nós somos herdeiros conjuntos, nós temos corpo conjunto e nós somos membros conjuntos da promessa. Então, nós temos acesso. E esse acesso era como aquele acesso na academia. Ele é igual, no sentido, eu tenho acesso a tudo que está lá, porque eu sou herdeiro, conjunto dos herdeiros, então eu tenho acesso à herança. Eu posso desfrutar dessa herança. E o mais engraçado, nós já morremos e ressuscitamos em Cristo. Nós estávamos mortos, né? Você lembra lá do capítulo 2, nós estávamos mortos, vivíamos o caminho dos delitos e pecados, mortos nos delitos e pecados, vivíamos o caminho do mundo, o caminho dos filhos da desobediência, da vontade da carne, dos filhos da ira, mas em Cristo ele nos deu vida. E então nós somos em Cristo, somos adotados como filhos e passamos a ter acesso, passamos a estar perto, porque ele quer testemunhar a graça e a bondade em nossas vidas. Portanto, através da fé, nós conseguimos ter esse acesso, né? Não pelas nossas obras, nem pelo nosso merecimento, mas pela graça abundante de Deus, que nos permite, então, alcançar esse direito, o direito de ter acesso à promessa. Então, nós somos herdeiros conjuntos, herdeiros que estamos ali e temos acesso à promessa. Depois vimos que nós éramos também corpo conjunto, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, nós temos estamos no conjunto do corpo. Então, todos nós fazemos parte do corpo. Então, é esse clube que é os integrantes do corpo de Cristo. E esses integrantes, entre eles, não há inimizade. Então, é isso que a gente vai depois ver lá no grupo, no capítulo 4, qual é a relação que existe entre os integrantes do corpo. Esse conjunto de pessoas, esse conjunto que faz parte do corpo de Cristo, é um conjunto que vive em harmonia. Então, esse conjunto é um grupo que anda em amor, se suporta em amor, caminha em amor, e isso é testemunho para que a bondade e a graça de Deus sejam apresentadas para o mundo através de nós. E a última coisa é que nós fazemos parte do clube, o clube da promessa, porque nós somos membros conjuntos da promessa. Então, existe uma promessa. Então, tem aquilo que nós herdamos diretamente, nós herdamos de Deus, e tem aquilo que nós ainda vamos
receber como promessa. Então, são as palavras que já foram profetizadas, liberadas por Deus e que elas vão se cumprir em nossas vidas, porque nós fazemos parte do clube da promessa. Então, por exemplo, você pega em Abraão, diz lá a palavra que todas as famílias serão benditas. E nós, quando nos tornamos, reconhecemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós antes que estávamos longe, nos tornamos perto, essa bênção, essa verdade, essa promessa passa a fazer parte da nossa vida. Então nós passamos a ser membros do conjunto, ou seja, eu faço parte daqueles que vão ter direito e que têm acesso, ou seja, proximidade a essa promessa. Então, Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, nessa madrugada, porque Tu és o Deus que nos amaste, nos escolheste e deste a cada um de nós, Senhor, o privilégio de poder estar junto a Ti. O privilégio, Senhor, de ter reconhecido em Ti, de receber de Ti o Teu Filho, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu Filho. Obrigado, Deus, por essa marca, Senhor, que está sobre nós, que nos ressuscitou, que nos coloca sentado contigo, Senhor. Ah, Pai, que nos coloca na condição de filhos amados, escolhidos por Ti. Nós queremos Te agradecer, Senhor, nessa manhã. Te agradecer, Senhor, nessa manhã. Porque este é o tempo que o Senhor nos deu, este é o tempo que o Senhor tem estabelecido em nossas vidas para viver, Senhor, e desfrutar do pleno conhecimento de Ti. Por isso nós queremos Te louvar, Senhor Jesus, Te louvar, porque Tu és o Filho amado que, Senhor, que veio para as nossas vidas para trazer este acesso, para nos permitir estar próximo do Pai, para nos permitir desfrutar dos benefícios que só um Pai amoroso pode entregar aos seus filhos, não por nosso merecimento, mas por causa da bondade e da graça que se apresenta abundantemente a cada um de nós. Obrigado, Deus, pelo dom da fé, que permite, Senhor, nós vivenciarmos e experimentarmos esta verdade de forma diferente, de forma poderosa. Pai, dá, Senhor, a cada um de nós a multiplicação dessa fé, dá o crescimento dessa fé, dá, Senhor, o desenvolvimento dessa fé em nossas vidas, ativa de forma clara, Senhor, no nosso espírito, para que possamos realmente sermos aqueles que são os Teus testemunhos, que são aqueles que vão, Senhor, sempre apresentar diante de Ti o resultado e o desejo da Tua verdade em nossas vidas. Eu quero Te agradecer, Senhor, mais uma vez e pedir, Senhor, sobre nós, venha, Senhor, e com Teu Santo Espírito manifesta, Senhor, a Tua graça, manifesta o Teu poder, manifesta, Senhor, a revelação plena da Tua palavra e da Tua verdade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, é muito bom nós podermos ter este momento de estar com Deus, de buscar em Deus e de experimentar aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas, né? Nós falamos, então, sobre esta parte, saber que os gentios, lá no capítulo 3, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo. Então, nós falamos membros do mesmo corpo, ou seja, membros conjunto, co-herdeiros, herdeiros conjunto, membros conjunto e depois co-participantes, membros da mesma promessa em Cristo Jesus por meio da Boa Nova. Então, a Boa Nova é aquela que nos dá acesso. E aí Paulo fala que ele foi constituído servo conforme o dom da graça de Deus, segundo a força operante do seu poder. Ele foi e ele recebeu esta marca para ser aquele que iria anunciar esta palavra e trazer a cada um de nós esse esclarecimento. Porque uma coisa, e nós temos que agradecer a Deus, porque Deus é fantástico, Deus é maravilhoso. Tem que agradecer a Deus pela vida do apóstolo Paulo, porque ele veio com um ministério que nos revelou o mistério de Cristo. Então, a porção que foi dada a ele foi uma porção fundamental para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui a louvar e dar graças a Deus. Então, aquele que um dia estava respirando, né? E lá em Atos 9 fala que Paulo respirava, né? Você pega lá Atos 9, olha, eu abri direto. Isso aí, e não está com a folha marcada, hein? Este aqui é Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, Salmos 9:1. Então ele respirava por isso. Então
Repare que a respiração significa aquilo que mantinha ele vivo, respirando ainda ameaças, porque a gente respira porque necessitamos do ar para viver. Necessitamos oxigênio e o oxigênio está no ar. Então eu respiro para buscar no ar aquilo que é essencial para a minha vida. E aquilo que era essencial para a vida de Saulo naquele momento era perseguir os cristãos, porque aquilo lhe trazia vida. Repare nas motivações que eram as motivações de Saulo. E então o que nós encontramos ali havia uma motivação, uma respiração, um desejo por perseguir os que eram do caminho, porque ali fala assim, perseguir os que estavam no caminho, os do caminho, e aqui nós vemos que ele percebe que ele foi chamado por Deus, naquele caminho a Damasco, ele foi chamado por Deus, conforme o dom da graça de Deus, segundo a força operante do seu poder, foi dada a ele a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, a respiração dele, que antes era motivada para buscar perseguir os do caminho, passou a ser ele o referencial daqueles que estavam no caminho. Porque Paulo teve um caminho diferenciado a partir daquele momento. As viagens missionárias de Paulo, né, você pega as 3 viagens missionárias, ele andou tanto, que não chega nem perto daquilo que ele andou durante o período da perseguição. Agora ele andou para ser este ministro das insondáveis riquezas de Cristo. Isso passou a manifestar qual era o mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então, a multiforme sabedoria da igreja, as múltiplas formas da igreja, da sabedoria de Deus se tornaram conhecidas agora, né? Esse agora se tornou conhecida de quem? Dos principados e potestades dos lugares celestiais. Então, através de Paulo, a sabedoria se tornou conhecida por todos os lugares celestiais, pelos principados e pelas potestades, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso para a confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, a glória estava naquilo que nós recebemos. Então, nós recebemos a palavra. Muitas vezes a gente fica olhando para aquilo, né? Olhavam para as dificuldades que Paulo passava, ou seja, a perseguição, o fato de ele estar preso. Isso daí não era motivo para desfalecer. Era preciso entender que isso era a manifestação da graça de Deus sobre a vida de Paulo. E isso era a forma como ele se tornava cada vez mais o menor para ser, então, aquele que ia ser exaltado e trazer de Deus a revelação desse mistério. Então, ele trouxe sempre a revelação mais poderosa. Se você ler o livro, as cartas que Paulo trouxe, você vai enxergar essa compreensão diferenciada e elevada, no sentido de ser uma compreensão mesmo muito especial daquilo que é o mistério de Cristo, e uma forma muito hábil em nos apresentar esse mistério de Cristo e nos mostrar como que nós devemos agir como igreja, como pessoas, como servos, para que nós possamos andar por esse caminho diferenciado, por esse caminho que o Senhor nos deu. Porque lá, se lembrar no capítulo 2, quando nós falamos que nós andávamos num caminho que era um caminho antigamente do mundo dos filhos da desobediência, mas depois em Cristo Jesus nós ressuscitamos e passamos então a andar por um caminho de boas obras, e esse caminho foi preparado antecipadamente por Deus. Só que para andar no caminho das boas obras, que nós fomos criados para andar nesse caminho, e para andar nesse caminho nós temos que estar em Cristo, é preciso entender verdadeiramente como é possível e o que é que eu tenho que fazer e como que eu cresço e desenvolvo a minha vida para andar nesse caminho. Porque muitas vezes a gente acha que é só levantar nossa mão, declarar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, reconhecer que a obra na cruz está consumada, que Ele fez tudo, e agora a gente fica aqui, bom, já está feito tudo, Ele morreu,
ele ressuscitou ao terceiro dia, o véu foi rasgado, o acesso nos foi dado, então está tudo feito da parte de Deus, está tudo feito da parte de Cristo. A parte dele, o trabalho árduo já foi realizado. E agora? Agora eu e você temos que nos alinhar e entender, receber, reconhecer pela fé aquilo que já foi realizado, tomar posse daquilo que já foi realizado e iniciar uma caminhada de boas obras, iniciar uma caminhada de testemunhos, iniciar uma caminhada em que nós vamos mostrar para o mundo a manifestação da graça e da bondade de Deus. Por isso que é importante para nós ter a transformação da nossa mente. Por isso que nós precisamos alterar as nossas formas de pensar e de reagir às situações. Por quê? Porque o caminho novo que o Senhor tem para nós, o caminho novo das boas obras, ele só vai se expressar, só vai acontecer em nossas vidas e trazer para nós essas boas obras se nós mudarmos a nossa forma de nos relacionar entre os membros do corpo, do mesmo clube, e entre os membros que não são do corpo. Então nós temos que mudar a nossa forma. E Paulo, ele é muito claro em diversas cartas dele, ele fala sobre como nos relacionarmos com os que são do corpo, como nos relacionar com a nossa família, como nos relacionar com os que são de fora. Ele mostra como que é essa forma de relacionamento. Nós vamos falar disso e depois, no momento oportuno, a gente pode estudar outros livros e entender melhor essas coisas. Então, nós vamos ver agora a parte final da oração do capítulo 3, para nós fecharmos esse capítulo 3 e depois iniciar o capítulo 4. Pati, te amo, linda. Por esta causa, capítulo 3, versículo 14, por esta causa me ponho de joelhos. Então aqui a segunda oração desse livro de Efésios, lembrando que a primeira a gente já falou dela, a primeira foi lá no capítulo 1, né? Nós vimos aqui Paulo orando por eles, e nessa primeira oração Paulo pediu, e por que ele pediu? Porque ele tinha enxergado a fé e o amor com que eles agiam. Então Paulo pede que Deus conceda a eles o espírito de sabedoria e conhecimento, e que os olhos do coração iluminados para eles saberem qual é o chamamento, do conhecimento da verdade do chamamento de Cristo, qual é a porção do poder, e qual é, esse é o terceiro, né? A porção do poder, e qual é a riqueza da glória da herança, ou seja, qual é a herança que eu recebo em Cristo Jesus. E essa herança é aquela a qual eu sou co-herdeiro. Eu sou herdeiro conjunto, né? Porque eu sou irmão com Cristo. E eu sou herdeiro conjunto com você, que nós somos irmãos. E aqui no capítulo 3, nesta oração, Paulo se põe de joelhos. Porque qual que é esta oração? Por esta causa. Qual era a causa que Paulo está a dizer? Qual é a razão? Qual é a razão que Paulo se põe de joelhos para orar pelos Efésios? Na primeira, ele orou porque ele enxergou a fé e o amor nos Efésios, e agora ele ora porque ele está mostrando para eles, olha, a minha missão é esta, a minha missão é apresentar para vocês qual é o mistério de Cristo, que foi retirar a separação, tornar-nos um só povo em Cristo Jesus. Aliás, se você reparar nesse período de quarentena, nós temos visto a manifestação desta verdade de uma forma muito fantástica, porque o que aconteceu? As placas, elas foram removidas. Então, as igrejas agora, elas não têm como, né, eu colocar aí uma placa. A pessoa está ali e ela não vai por placa, ela não vai por isso, ela vai, vou assistir essa live. Né? Então, as pessoas, elas perderam aquele senso de que só vou ali ou só estou aqui, e elas começaram a perceber que nós somos um corpo só, porque estão todos os membros de todos os corpos, igrejas, das placas, estamos passando pelo mesmo. Então, estão todos passando pela mesma situação. Então, todos estão ali vivendo e sentindo na pele a mesma coisa. Então, isso é muito legal, porque isso fez com que muita gente pudesse ter acesso e pudesse, então, as barreiras e as inimizades e todas as questões humanas foram deixadas de lado para vivermos todos em espírito, buscarmos todos a mesma coisa, que é vencer essa circunstância que estava aí e que está aí ainda, né? Nós vamos aqui em Portugal, como eu disse hoje mais à tarde, hoje, aqui já dia 2, né? Hoje é o último dia do estado de emergência, e nós vamos então começar a abertura, né? Domingo ainda não começa, mas segunda-feira recomeça a abertura da economia,
de uma forma gradual e muito organizada, no sentido de sempre com máscara, sempre com tudo muito limpo, sempre com as coisas muito bem organizadas. Então, aqui Paulo se coloca de joelhos para orar. Por quê? Porque ele está mostrando para eles, olha, eu vou orar agora pela causa que é o mistério de Cristo que vos alcançou, a capacidade de vocês terem acesso agora, de nós sermos um só povo. Então nós estamos em unidade, nós somos um só povo em Cristo. Nós éramos antes, não éramos nada, e agora nós somos adotados, fazemos parte do povo, nós fazemos parte daqueles que são herdeiros em Cristo Jesus, daqueles que fazem parte do clube do corpo de Cristo, daqueles que têm acesso à promessa de Cristo. E o Paulo é aquele que traz essa revelação e, portanto, ele vai orar, porque ele tem essa responsabilidade. Então, ele, com essa responsabilidade de trazer o conhecimento desta verdade, ele se coloca de joelhos, reconhecendo que não é por ele, mas é por Cristo e é por Deus. Então, ele se coloca de joelhos num conceito de reconhecimento a Deus. Então, por isso que às vezes, por que eu vou orar de joelhos? Porque eu estou reconhecendo Deus como sendo Ele o soberano e sendo Ele que vem dele e é por Ele que eu tenho acesso a tudo isto. Então, Paulo se coloca de joelhos e diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, que toma essa família, ele usa a palavra... É uma palavra relacionada à linhagem, à ascendência, é pátria. Então isso aqui não é, nos torna, então, olha só, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Então toma o meu e o seu nome e nos torna linhagem dele. Então, quando que esta palavra também é usada? E esta palavra é usada, eu vou ler para vocês aqui, mostrar essa palavra de uma forma... onde que eu tô aqui? A partir de quem, versículo 14, por isso dobro os joelhos diante do Pai, a partir de quem, ou seja, a partir dele, a partir de Deus, o Pai, toda a linhagem nos céus e na terra é nomeada. Isto aqui faz referência exatamente a uma passagem em Atos também. Essa mesma palavra aparece em Lucas e aparece em Atos 3:25. Deixa eu ler para você aqui no momento que ela aparece em Atos 3:25, porque é muito legal esse momento. E eu tô bom de abrir Bíblia, hein, gente? Abrir de novo em Atos 3. Sim, na primeira, sem ficar folheando nem procurando. Atos 3:25 diz assim: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão. Então tá aqui, ele é uma citação, uma referência a essa palavra linhagem, essa palavra família, ela aparece aqui quando faz referência à promessa que foi liberada sobre Abraão. Qual foi a promessa? Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Essas nações aqui da terra é a mesma palavra que nós estamos falando aqui, de quem toma o nome toda a família, ou seja, todas as nações da terra. Então, ele se ajoelhou de joelhos diante do Pai, que é aquele que toda a linhagem dos céus na terra é nomeada. Qual é o meu sobrenome? Porque em Cristo Jesus eu passo a ser parte de quem? Dessa família. Eu passo a ter o meu nome, por isso que fala lá depois em Apocalipse, que eu vou ter um novo nome, vou ter uma pedra, né? Onde vai ter escrito um novo nome. Esse nome novo está associado a essa família que eu faço parte agora, a essa bênção que eu tenho acesso dado por Deus. Eu tenho acesso porque Ele tomou a minha vida e Ele toma a minha vida, toma a tua vida, para que nós façamos parte dessa linhagem. Essa linhagem especial, essa nação especial, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos nação santa, é aquilo que Pedro depois também traz como revelação e entendimento desta mesma verdade. O Senhor nos escolheu para sermos povo de propriedade exclusiva dele, para sermos nação santa, e Ele nos escolheu, e isso é imutável. E porque Ele nos escolheu, Ele nos alcançou, e Ele nos escolheu tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda. Então agora está aqui o que Paulo clama a Deus para que ele faça. Então,
Por isso dobro os joelhos diante do Pai, a partir de quem toda a linhagem nos céus e na terra é nomeada. Então nós fomos nomeados, nós recebemos essa condição de sermos linhagem de Deus, então para todo mundo. Então isso foi acesso dado. E ele ora a esse Deus poderoso, maravilhoso, que rompeu o véu, que enviou seu Filho Jesus Cristo, que trouxe sobre nossas vidas esse acesso, que nos colocou para estar perto, que nos fez sermos edificados em Cristo sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, e usou a vida de Paulo para ser o ministro, aquele que diz, o dispensador dessa graça, o dispensador dessa verdade, desse mistério. E então ele se coloca de joelhos para que ele vos conceda. Então aqui agora o que ele está a orar? Lembra? A primeira oração, espírito, sabedoria e conhecimento. A primeira oração, os olhos do coração iluminados para que eles tenham visão e entendimento, conhecimento de Deus, numa proporção de entender qual é o chamamento, qual é a riqueza da glória e qual é o poder miraculoso de Deus para aqueles que creem nele. Então faz essas as quatro primeiras coisas que Paulo orou lá em Efésios 1. E agora, a primeira coisa é, para que vos conceda, então, que Deus nos dê, para que Deus nos entregue, segundo a riqueza da sua glória, e nós já sabemos que esta riqueza da sua glória é insuperável, não há nada que possa superar a glória de Deus, e ele vai nos conceder segundo essa riqueza. Então perceba que isto é algo fantástico, é algo que Deus vai nos dar. Por quê? Porque é segundo a riqueza da sua glória. Primeiro, serdes fortalecidos com poder pelo seu Espírito na pessoa interior que sois. Então, para sermos fortalecidos aonde? E eu vou ler agora de novo aqui, essa mesma passagem, eu li na versão português de Portugal, e agora eu vou ler aqui, ó. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Então, no homem interior ou na pessoa interior que sois. Então, o que é esse homem interior? É o que está dentro de nós. O que está dentro de nós? É o que nós somos. Está dentro de nós é o nosso espírito, o que está dentro de nós, o nosso espírito que ele soprou em nós, e é isso que nos dá essa conexão, porque é essa que faz a nós sermos Sofia, hello. Então é isso que nos faz estar conectados em Deus. Então nós recebemos de Deus esta capacidade, em Paulo ora para que nós sejamos fortalecidos no nosso homem interior. Por que nós precisamos ser fortalecidos no nosso homem interior? Esse é o nosso processo de desenvolvimento. Então nós voltamos a entender. A primeira vez que Paulo ora, ele ora para que eles tornem-se conhecedores plenos de quem é Deus, ter conhecimento pleno de Deus. E agora ele fala, é preciso que nós nos tornemos cada vez mais fortes. Ou seja, é esse desenvolvimento espiritual que o Senhor e que Deus deseja para as nossas vidas. E Paulo está a orar aqui pelos Efésios exatamente para que esse poder, para que essa capacidade, para que nós sejamos fortalecidos no nosso homem interior. Para quê? Para que eu preciso ser fortalecido? Por que eu preciso ser fortalecido no meu homem interior? Porque só assim eu vou conseguir dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? O próximo passo está aqui mesmo. Por que eu preciso ser fortalecido? E assim, versículo 17, habite Cristo no vosso coração pela fé. Então, eu preciso receber de Deus pela sua, segundo a riqueza da sua glória, eu preciso ser fortalecido pelo seu Espírito, ou seja, pelo Espírito de Deus, eu sou fortalecido pelo Espírito de Deus no meu homem interior para que Cristo habite em mim, através da fé nos vossos corações. Então, este é um grande segredo. Eu preciso ser fortalecido para que Cristo habite em mim. Então, quando Paulo fala Cristo vive em mim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, isso não é um clichê, isso não é uma frase de efeito da qual nós podemos nos usufruir dessa frase e dizer, olha, eu aceitei o Senhor Jesus, portanto agora Cristo vive em mim. Não, eu preciso ser fortalecido no meu espírito, ou seja, eu preciso me colocar diante de Deus e falar, Deus, enche a minha vida. Fortalece o meu espírito. Por quê? Fortalecer o espírito significa que na guerra entre a carne e o espírito, eu não estou sendo dominado e sendo superado pela carne.
eu estou fortalecido no Espírito. E então eu resisto. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu resisto às influências carnais. Eu resisto à forma e aos pensamentos carnais. Por quê? Porque eu estou fortalecido no meu Espírito. Como é que eu sou fortalecido no meu Espírito? É a riqueza da glória de Deus sendo manifesta na minha e na tua vida. Por isso que nós temos que ter esse tempo, por isso que nós temos que ter esse desejo e essa constante consciência de que eu preciso me fortalecer no Espírito. Eu e você somos fortes no Espírito, não tenha dúvida, mas nós precisamos usufruir disso mediante a fé. Nós precisamos disso para que Cristo habite, através da fé, nos vossos corações. Perceba que o grande ingrediente de tudo sempre cai na fé. A fé é uma certeza. E essa certeza e essa convicção, ela não está fundamentada naquilo que é a minha experiência, ela está marcada e selada por aquilo que é a verdade de Deus. A fé é dom de Deus, derramada por Deus em nós, e é mediante a fé que nós temos acesso a isso. E nós temos que entender e estabelecer esse padrão de fé sobre as nossas vidas, andar em fé, viver pela fé, caminhar com fé. E então Paulo ora, olha, vocês vão ser fortalecidos. Ele ora para que o Espírito de Deus, para que Deus vos conceda a força, ser desfortalecidos com poder pelo seu Espírito na pessoa interior. Então você seja fortalecido com poder, seja fortalecido no teu Espírito, você é forte, então assuma esta verdade na tua vida, assuma esta palavra na tua vida, você é fortalecido no Espírito. Por quê? Porque a riqueza da glória do Senhor, ela te fortalece, porque o Senhor deseja te fortalecer. Foi essa a oração de Paulo para com os Efésios. Para que ele desejou isso? Porque ele sabe que eles precisam dessa força para conseguir ter acesso pleno ao Pai, para realmente ter Cristo perto. Porque assim, se eu sou fortalecido no meu homem interior, o que vai acontecer? E assim habite Cristo. Se Cristo habita em mim, o que acontece? Qual é a distância? Qual é a distância que ele está de mim se ele habita em mim? Ele está lá no céu ou ele está em mim? Understand? Ele está pertíssimo. E com Cristo vivendo em mim, aí as coisas vão mudar. Porque o que vai mudar? Vai mudar tudo. Como que muda tudo? Cristo vive em mim, e aí o que acontece? Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós. E aí o que nós vamos estar? E aí nós vamos estar através da vossa fé nos vossos corações, em amor, enraizados e alicerçados. Então nós vamos estar enraizados e alicerçados em amor. Para quê? Aí de novo, Paulo, a forma como Paulo apresenta, a forma como Paulo explica é muito interessante. Porque aqui, para que isso? Não, ele ora para que Deus nos conceda isso, ou seja, Deus fortaleça o nosso homem interior, para que Cristo habite em nós. Já isso já seria fantástico. Então já é muito bom, não é? É ótimo você poder falar, meu, Cristo vive em mim. Mas por que Cristo vive em você? Porque eu vou estar alicerçado no amor, porque eu vou estar enraizado no amor, porque se Cristo vive em mim, e Deus é amor, e Cristo é amor, então eu vou expressar esse amor, eu vou estar enraizado, alicerçado no amor. E aí, para quê? Para que possais compreender. O objetivo final é, de novo, compreensão. De novo, compreender o quê? Então, na primeira oração, era compreender, ter pleno conhecimento de Deus. Né? Era ter essa revelação, esse pleno conhecimento de Deus. E agora é para que consigais compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, para que consigais conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, para que sejais repletos para toda a plenitude de Deus. Então, eu vou ter todo o conhecimento do amor de Cristo e vou ser repleto de toda a plenitude de Deus. Esse é o objetivo. E aí tem a altura, largura, profundidade. Largura, comprimento, altura e profundidade, né? Isso dá as 3 dimensões, mas aqui são 4, né? Você pega largura, comprimento, altura e profundidade. Profundidade e altura, porque vai para cima e vai para baixo. Isso é meio doido, né? Você pega um cubo. Vamos
pegar aqui uma Bíblia. Largura. A altura. Em relação ao referencial, está aqui o referencial, a altura. Largura, comprimento e altura. Então, largura, comprimento e altura nos dá essas três dimensões, né, em diferenciação a esse referencial. E quando falar profundidade? É profundidade. Ou é para baixo? O importante é que vai além disso, vai além da compreensão natural. Porque a gente vai ter essa compreensão plena. É isso que é preciso entender. Não é só assim, assim, assim. É tudo. Eu vou ter a compreensão total. Então, até isso, né, vai além da nossa compreensão natural. Então, eu vou voltar a ler aqui, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé. Então, Cristo habite no nosso coração, em amor, e aí nós vamos ter essa visão plena, esse entendimento completo, compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, o objetivo fundamental é para que sejais repletos, cheios de toda a plenitude de Deus. Qual o objetivo com isso? Por que eu preciso disso? Por que Paulo se coloca de joelhos para essa oração? Porque ele sabe do efeito que isto produz em nós. O que esse efeito? É que aquele que tem esse conhecimento, aquele que ultrapassa esta barreira e que conhece o amor de Cristo nesta proporção, nesta dimensão, largura, altura, profundidade, largura, altura, comprimento e profundidade, aquele que conhece o amor nessas quatro dimensões, ele passa a ter e a ser cheio da plenitude de Deus. E então não tem volta. E então você passa a ser um novo homem interior. E então você passa a fazer muito mais e a realizar muito mais e a ter um tempo e um desenvolvimento como homem de Deus como você jamais poderia imaginar. E isso leva a um novo modo de andar. E aí no capítulo 4, Paulo vai começar a explicar quais são as marcas e algumas características especiais daqueles que andam segundo esta verdade. Então, a nossa oração, o nosso desejo e o meu desejo como servo de Deus é que você e eu, né, eu oro isso também pela minha vida, para que nós possamos ter realmente essa condição bem clara, que esse conhecimento do amor, essa condição de andar segundo esse amor, de se expor e se dispor para viver este caminho que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, e aí termina esse capítulo 3 com a última parte da oração. Ainda ele está a orar. Esse ora aqui não é ele não está mandando as pessoas orarem, mas este ora é além disso, é uma adição, ou seja, para que vos conceda esse conhecimento pleno dele, além disso, que por cima de todas as coisas, pode fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos, segundo o poder que eficazmente exerce em nós. A ele a glória, na igreja e em Cristo Jesus, em todas as gerações dos séculos. Então, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então aqui é uma das vezes que aparece a palavra mesmo, o termo igreja, né, escrito por Paulo, e aí a gente percebe que este é um versículo bem especial. E aqui é interessante, o que é muito interessante, é que Paulo fala, show, vocês vão ter esse pleno conhecimento. Tanto na primeira oração como nessa segunda, o foco final é o pleno conhecimento de Deus. Então perceba que esse deve ser o nosso foco. Porque se Paulo ora duas vezes, uma de pé ou de sentado, ou sei lá como é que ele estava, e a segunda de joelhos, com um objetivo bem fundamentado, que é, vocês precisam ter o pleno conhecimento de Deus. Então que essa seja a nossa essência. A nossa essência é perseguir a quem? A Deus. Conhecer a Deus. Porque era isso que fez, muitas vezes, as pessoas caírem, se desviarem, perderem o foco e deixarem de viver aquilo que o Senhor Jesus e aquilo que Deus tinha estabelecido como verdade para as vidas. Por quê? Porque não tinham o pleno conhecimento de Deus.
Então, que eu e você tenhamos esse pleno conhecimento de Deus. Porque quando nós temos, isso tudo vai nos fazer desfrutar de algo infinitamente maior de tudo quanto nós podemos pedir ou imaginar. Por quê? Porque nós vamos estar ali com Cristo vivendo em nosso coração, com o amor insondável, as riquezas insondáveis de Deus fortalecendo o nosso espírito. Então nós não vamos andar segundo as riquezas da carne, vamos andar segundo as riquezas insondáveis do poder de Deus. E aí isso nos dá um acesso ilimitado a tudo aquilo que nós nem conseguimos pensar e imaginar em nossas vidas, porque é esse o poder que vai ser exercido eficazmente em nós. E lembrando, o poder eficaz de Deus, a eficácia do poder de Deus foi na ressurreição de Cristo. E essa eficácia desse poder, ele age em nós, porque estávamos antes mortos e agora estamos vivos. E então nós não vamos mais andar segundo a carne, nós vamos andar segundo o Espírito, em que nós somos fortalecidos para termos o pleno conhecimento de Deus. Então, minha oração para esses dias é exatamente esta, que nós estejamos sempre centrados em buscar a conhecer a Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é essa libertação? Essa libertação se processa porque o conhecimento de Deus me faz desenvolver no homem interior, ser fortalecido no espírito, e então Cristo vem habitar em mim, habita no meu coração. Aquele que escreve a segunda nova aliança, não diz lá que vai escrever no nosso coração, imprimirei nos vossos corações. E aí é que está. Esse é o imprimir, é Cristo viver em mim. Então, Cristo vive em mim, está impresso em mim. O meu coração está com Cristo. E se Cristo está no meu coração, as coisas são totalmente diferentes. O meu coração, ele não vai expressar os desejos carnais, ele não vai expressar os moldes e os pensamentos naturais que eu sempre respondi na minha vida. Ele vai trazer sobre mim a expressão da mente de Cristo, ou seja, de uma mente transformada, renovada, não conformada com o mal do presente século, mas transformada, realmente uma mente mudada, uma mente que passou por uma metamorfose, porque Cristo vive nessa mente, porque essa mente é a expressão do pensamento de Cristo, porque essa mente é a expressão renovada em Cristo Jesus. Então, eu e você vamos ser esses homens, essas mulheres que vão avançar, conquistar e celebrar o reino de Deus aqui na terra. Por quê? Porque nós temos o nosso novo homem, nosso homem interior, fortalecido em Cristo Jesus, fortalecido no Espírito por Deus, pelas insondáveis riquezas da glória dele, que vai nos permitir viver essa condição. E através do amor, essa condição vai ser expressa. Nós vamos ter acesso ao conhecimento pleno de Deus, acesso às 4 dimensões da compreensão do amor: altura, profundidade e largura. Altura, comprimento, largura e profundidade do amor, porque nós vamos conhecer. Então, esta é a verdade deste capítulo, esta é a palavra para este capítulo. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor Jesus por esse tempo, agradecer ao Senhor Jesus porque fechamos mais um capítulo, e a partir da manhã nós vamos iniciar o capítulo 4, e aí nesse capítulo 4 ele vai nos mostrar como que nós vamos andar, como que nós vamos caminhar, como que nós vamos estabelecer um padrão e uma forma de agir em função daquilo que nós já recebemos do Senhor. Então, Paulo falou, olha, agora você já tem essa noção, os primeiros 3 capítulos ele revela o mistério de Cristo e ele revela aquilo que ele entende que é essencial para que nós possamos ter uma caminhada com Cristo. E o que é essencial? Ter o pleno conhecimento de Cristo. Então percebe que ele deu a receita para continuarmos e avançarmos. Só que nesta própria carta, ele vai ainda trazer uma exortação e umas resoluções. Olha, isso aqui vocês precisam ajustar, isso aqui precisa ser melhorado. Mas perceba que com estas orações que ele já deu, o processo de melhoria que ele vai apresentar em 4, 5 e 6, em Efésios 4, 5, 6, as coisas que ele vai apontar, elas vão ser muito mais facilmente compreendidas por eles por causa dessa ação e dessa interferência de Paulo em orar e clamar para que o pleno conhecimento de Deus seja manifesto e para que o homem interior dos Efésios se fosse desenvolvido para que Cristo habitasse. Então,
a nossa oração e a nossa busca tem que ser pelo pleno conhecimento de Deus e para que Cristo venha habitar em nós, para que o nosso homem interior seja fortalecido pela fé em Cristo, no Senhor Jesus, e para aí nós podermos avançar no conhecimento e na plenitude de Deus. Porque tendo isso em nossas vidas, tudo demais se estabelece de forma clara e eficaz. Então, Senhor Jesus, nós queremos te louvar, porque o teu mistério é revelado através da tua palavra para as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque esta é a tua escolha, este é o teu amor que nos dá este tempo, Senhor, de estar certos. Nós somos amados, nós somos escolhidos, nós somos, Pai, aqueles que recebemos de ti, pela tua graça e pela tua bondade, a ressurreição. Nós recebemos vida, nós estávamos mortos, mas em ti recebemos vida e recebemos de ti a capacidade de sermos fortalecidos no Espírito. Por isso, Pai, fortalece no nosso Espírito. Faz, Senhor, segundo a riqueza da tua glória, esta palavra liberada por Paulo, esta oração que ele fez, Senhor, esta é a verdade que o Senhor tem para nós. Oh, Senhor Jesus, vem, Pai, fortalece o Espírito dos teus filhos, Senhor, nesta madrugada. Fortalece, Senhor, cada um que está aqui, Senhor. Fortalece cada um que vai ouvir e cada um que ouviu, Senhor, que passou por aqui. Fortalece no Espírito, porque esta é a tua palavra. Fortalece, Senhor Jesus, para que seja manifesto, Senhor, nos teus filhos, Cristo Jesus, para que tu habites no coração, Pai, para que no coração seja revelado, enraizado, Senhor, incorporado, meu Pai, estabelecido o teu amor como fundamento, porque Cristo Jesus habita, Senhor, então o teu amor estará enraizado em nós. Oh, Senhor Jesus, para que este amor seja conhecido nas suas dimensões, um amor que vai além da compreensão humana, que vai, Senhor, de acordo com aquilo que tu determinaste e explicaste na vida de Paulo em 1 Coríntios 13, um amor sublime, um amor que vai além da compreensão, que vai além da dimensão humana e que estabelece, sim, uma relação plena contigo. Traz, Senhor, esta revelação, traz este entendimento, traz este conhecimento do amor, para que nós possamos, sim, Jesus, ter pleno conhecimento de Deus, esse pleno conhecimento que nos enche, que nos preenche, que nos liberta, que nos renova, que nos faz viver, Pai, segundo o caminho que o Senhor estabeleceu, o caminho que Deus planeou antecipadamente para nossas vidas, o caminho santo, o caminho da liberdade, o caminho da vitória, o caminho da conquista, o caminho da expressão, do testemunho, da glória de Deus nesta terra. Obrigado, Senhor Jesus, por esta marca. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu tens para as nossas vidas este tempo glorioso, e eu quero declarar sobre a tua vida tempo de caminho, tempo de avançar, tempo de estabelecer diante de Deus o melhor desta terra, porque o Senhor está fortalecendo o teu espírito, o Senhor está trazendo para você um tempo de conhecimento da plenitude dele, e então você vai experimentar na tua vida a glória do Senhor, você vai experimentar na tua vida muito mais além daquilo que você pode ter pedido ou imaginado. Você vai enxergar por cima, você vai estar numa condição de receber o poder eficaz do Senhor na tua vida, e a eficácia desse poder vai se expressar diante de você. Eu quero declarar tempo de poderosos milagres, tempo de poderosas liberações, vão além daquilo que você pode ter pedido ou imaginado, porque o Senhor estabelece isso para os seus filhos. O Senhor estabelece esse tempo de vitória, esse tempo de conquista para a tua vida, esse tempo de avanço. Então receba na tua vida esta verdade, receba no teu espírito esta marca, para avançar e conquistar em nome de Jesus. Amém? Então, você vai ter esta verdade como sendo fundamental. Eu quero realmente desejar no meu coração que você seja fortalecido no teu homem interior, que você seja fortalecido na pessoa em Cristo Jesus, que você seja realmente Cristo viva no teu coração e você tenha esse acesso ao pleno, a plenitude de Deus, que você seja marcado no conhecimento do amor de Cristo e nessas dimensões, em todas as dimensões, na altura, no comprimento, na largura e na profundidade, você tenha conhecimento desse amor de Cristo e assim você desfrute daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Então, conto com você a continuação desse nosso estudo. Nós vamos seguir para
Efésios 4 e nós vamos entender mais um pouco daquilo que é o ministério e daquilo que é o serviço dos santos. Porque o que acontece quando eu tenho esta marca sobre a minha vida, quando nós temos a plenitude do conhecimento de Deus, nós passamos a ser portadores desse amor, porque no nosso homem interior, fortalecidos em Cristo Jesus, nós passamos a ter no nosso interior este amor. E porque eu tenho no meu interior este amor, o que acontece comigo? Eu começo a expressar este amor, porque ele transborda na minha vida. E porque ele transborda na minha vida, o exercer desse amor é um ministério. É um mistério e é um ministério, porque ele flui. E a partir do momento que ele flui, eu ando nas boas obras. E essas boas obras, Paulo vai agora nos ensinar detalhes de como andar e de como manifestar e de como realizar e andar em amor, manifestando as boas obras. É isso que nós vamos ver em Efésios 4, 5 e 6. Ainda em 6 tem umas coisinhas a mais diferentes, mas tudo se fundamenta em como nós vamos andar e como devemos andar, como devemos nos comportar, como devemos agir em nome de Jesus. Amém? Convido você a estar comigo. Amanhã estaremos juntos, nesse mesmo horário, 3 da manhã aqui em Portugal, 11 da manhã aí 11 da noite aí no Brasil, né? E vai ser uma grande bênção. Shalom Adonai, graça do Senhor sobre a tua vida, profundidade no conhecimento, revelação, luz, Cristo Jesus na tua vida, na tua mente, no teu coração, seja transformado, seja renovado e aprofunde a tua vida. Seja cheio no teu espírito para ter pleno conhecimento de Deus. Que essa marca esteja sobre você, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.